Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caligares, a identidade divina empresarial. E hoje eu trouxe um tema muito importante para você que quer ser empresário, para você que já é empresário, para você que é gestor e que eu não tinha desenvolvido essa característica e que é visão. E visão não é olhar longe, é ver aquilo que vai acontecer ou que vai acontecer antes de todo mundo. E hoje eu trouxe uma pessoa não, gente, eu trouxe a pessoa que eu conheço a pessoa mais visionária que eu conheço. A pessoa que está sempre um passo à frente do mercado, que está sempre criando, você é criativa, você é intuitiva, ela é antecipada, ela traz umas ideias mirabolantes, eu falo, caraca, que doideira! E mais do que isso, ela tem isso desde criança. E eu sei disso porque, além de ser a minha sócia, ela é minha companheira. E eu admiro muito essa característica em você. Muito. É algo que, aos meus olhos, há alguns anos atrás, era inalcançável. E você, com muita humildade, Nayara, eu agradeço muito, tem me ensinado todos os dias como ter essa visão de maneira clara, de maneira específica. E eu quero muito que as pessoas que estão te ouvindo possam aprender com você. Eu quero muito que você traga um relato da importância de ter uma visão no negócio, da importância de ser o empresário pioneiro com visão de negócio. E para a gente começar esse podcast incrível, eu gostaria que você se lembrasse da Nayarinha. Não da Nayara de hoje, mas a Nayara que deu o primeiro start de visão, e eu acredito que isso seja muito quente no seu coração, de quando foi a primeira vez que Deus te ensinou o que era visão. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa história para a gente, da Nayarinha, com muito amor, com muito carinho, para ensinar todos esses empresários, essas pessoas que precisam dessa característica de Deus dentro da vida delas. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras que você falou aqui, eu fico muito feliz pelo reconhecimento. E vamos lá, você sabe que hoje, na hora que eu acordei, 5h30 da manhã, me veio assim, ela vai me perguntar da minha visão. Porque essa semana, pessoal, é o seguinte, era tudo assim, eu não poderia saber qual que era o tema, né? E eu falo assim, me fala, vai, eu quero chegar lá mais preparada. Ela, não posso te falar. E até hoje, eu não sabia o que ela poderia me perguntar. Mas Deus veio e falou no meu ouvido, vai ser sobre visão. Eu não me preparei para esse momento, não fiz script, nada. Só cheguei aqui e falei, Deus, que você comanda esse podcast e que você fale através de mim, né? Então, vamos lá. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu sempre gostei muito de escrever e mostrar para minha avó se a minha letra era parecida com um dentista. Então, eu escrevia aquela letra engarranchada até hoje, isso não mudou, né? Mas eu falava assim, vó, essa letra aqui é igual de dentista? E ela falava, sim, é igualzinho de dentista. Eu vou ser dentista quando eu crescer? Você vai ser dentista quando crescer. E minha brincadeira preferida com a minha prima era eu sendo a dentista e ela minha paciente. Então, ela chegava, eu era a dentista que recepcionava, colocava no sofá, pegava a colher, o garfo e falava assim, vamos lá, vamos cuidar do seu dente. Então, assim, é muito sensacional você trazer sobre isso hoje, porque, com certeza, era de Deus, né? A Caligares é um propósito de Deus. A Caligares, ele nos usa para transformar a vida tanto de colaboradores quanto de pacientes. Então, quem está dentro da Caligares vai ter a vida transformada de alguma forma. Boa. E assim, nesses quase 6 anos que eu estou com você, Nayara, eu sempre tive a sensação que você estava um passo à frente. Isso é treinável ou isso é um dom? De onde que vem essa visão de sempre estar um passo à frente, passando para aqueles que às vezes nem viu o que você viu? Você acredita que isso pode ser treinado por alguém? Se alguém está assistindo e fala, Jéssica, eu estou te ouvindo, eu não tenho a visão. Tem como treinar isso? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu posso falar inconformada.
Então, eu nunca me imaginei ficando para trás, né? Então, isso me fez buscar sempre além, estar inconformado com o momento de hoje. E aí eu chegava paciente, assim, na época eu formei, não tinha especialidade, e eu falava assim, mas eu não consigo atender isso? Não é possível. Então, sempre fui inconformada. Em 2011, quando eu formei, Deus me mostrou que eu não ia ter só um consultório, eu ia ter várias clínicas. E aí é a busca incansável de fazer isso acontecer. Então, não estar conformada com esse momento é o que faz eu buscar o tempo todo algo diferente. Caraca, muito bom isso aqui. Muito bom isso aqui. Vou ter que falar para você que está assistindo. Deus te revelará a visão, mas se você não for um inconformado em realizar aquilo que Deus te revelou, ele vai passar o bastão para outro. Guarde essa informação, porque no reino, eu acredito muito, Nayara, que a glória de Deus, a prosperidade de Deus, a visão de Deus, ela tá para todo mundo, assim como o sol tá aqui para todo mundo. E ele revela a muitos, mas poucos são os chamados. Quem são os chamados? Os que são obedientes, os que vão ser inconformados, que vão pegar isso, essa visão e colocar e respirar isso, porque eu olho para vocês, gente, vou falar uma coisa para vocês. Trabalhar com a minha sócia e ser casada com a minha sócia não é uma missão tão simples. E a gente sabe disso, esse casamento já não é tão simples, já não é uma coisa que nós podemos romantizar, mas eu olho para você e eu vejo você respirando a visão que Deus te deu desde que você tinha 3 anos. E isso incomoda muitas pessoas. E isso já fez muitas pessoas se desligarem de você, isso já fez muitas pessoas te abandonarem. Eu já quis abandonar ela. Preciso dizer para todos vocês que já fui e já voltei milhares de vezes, porque ela é incansável nessa visão. Mas eu preciso te dizer que a sensação de querer abandonar é porque você faz eu querer me esticar o tempo todo. E eu te agradeço muito quanto a isso. É doloroso, mas eu agradeço muito, muito quanto a isso. Então, você já falou para mim que isso é treinável. É treinável. É treinável. Você conseguiria me passar, assim, 3 passos que uma pessoa que está com dificuldade de receber essa visão de Deus, eu acredito que essa visão tem que vir de Deus, 3 rotinas que essa pessoa pode começar a fazer a partir desse podcast para ela começar a enxergar a visão de Deus para a vida dela? Bora, vamos lá. Primeiro, você ter o seu encontro com Deus. Então, eu tenho essa rotina toda manhã. O meu momento com Ele, é meu primeiro horário com Ele. E eu leio a palavra e falo, agora eu estou aqui só para te ouvir. Muito bom. E eu me silencio, falo, se for da tua vontade, eu estou aqui para te ouvir e você me direcionar, me dê direção. Segunda coisa, se preparar para o pior. Ô, louco. Essa é pesada, forte. É você sempre colocar na tua mente, na tua visão, o que aconteceria no pior cenário. Muito bom. E terceira, buscar o tempo todo conhecimento, tecnologia, inovação. Ficar por dentro do que o mundo tem mudado muito rápido. E se você não acompanhar essa mudança, a tecnologia, você vai ficar para trás. Então, eu busco o tempo todo estar conectado com a inovação. O meu celular é buscando notícia, vendo o que eu posso fazer de diferente, qual curso que eu vou, o que eu posso trazer para as empresas. E, então, fica aí as 3 dicas para você, empresário. Ou empresária, né? Muito bom. Eu já identifiquei aqui o que está faltando, gente. Espero que vocês também. Nayara, quando a gente pensa em criar algo novo, vou falar por Jéssica agora. Criar algo novo nos dá uma sensação de medo, né? Porque você vai ter que ser pioneiro naquilo, vai ter que se engajar de maneira diferente naquilo, vai pedir de você uma quebra de padrão, porque você já tinha um padrão de... no meu caso, com você, eu tinha um padrão de receber a visão de você.
E eu queria dizer assim, quando você recebe a intuição de Deus, como que você costuma fazer esse planejamento para transferir essa visão a alguém? Que talvez, eu não tenha tido dificuldade com as meninas que estão aqui, a Monique, a Vivi, eu não consegui, não tive essa dificuldade de transferir essa visão, mas uma coisa é um podcast, outra coisa é uma visão de negócios que é para legado, que é para deixar para outras pessoas. Quando você recebe a intuição de Deus, como que você costuma se planejar para comunicar isso às pessoas que você querem ter do seu lado? Tá. Geralmente eu escrevo no meu bloco de notas do celular o que eu preciso fazer, ou às vezes a ideia, ela vem não no momento que eu me dediquei a ele, mas às vezes eu dirigi no carro, às vezes eu no banheiro, né? Porque ali no momento eu peço a direção para ele, mas é no momento dele, não é no meu. Então, muitas vezes eu tô lá de manhã e eu fico assim, pai Deus, manda alguma coisa. Eu fecho o olho, nada, não. Eu falei, tá bom, já entendi, é no seu momento, não é no meu. Então, geralmente, não vem na hora que eu quero. Vem na hora que ele determina. E aí, na hora que vem, ou eu gravo um áudio, ou eu escrevo no bloco de notas. Alguma ação ali eu tenho que fazer para aquela ideia não passar despercebido. E aí eu jogo pro time. Meu negócio é imediatismo. Eu sou muito imediatista. Ela tá balançando a cabeça porque ela sabe como que funciona. E eu quero tudo para ontem. Então, na hora que vem, eu já falo pro time, vamos fazer isso, tal. Meu marketing fica doido, todo mundo fica doido, porque a ação vem assim... Vou dar a última agora, tá? Nós abrimos a clínica Caligares a primeira vez no feriado do dia 1º de maio, do trabalhador. A visão veio no domingo. E eu falei, eu vou abrir a clínica na quinta-feira. A gente, como assim? Vou abrir. Quem tá comigo, o time que tiver comigo, nós vamos ganhar. Porque o Deus gosta do extraordinário, ele já me falou. Ô, louco. Ele sussurrou aqui no meu ouvido que ele gosta do extraordinário. Então, se a gente não fizer o extraordinário que ninguém tá fazendo, nós não vamos colher o extraordinário. E segunda-feira eu já cheguei na clínica, já mandei áudio para todo mundo. Quem está comigo? Quem vai vir na quinta-feira? E eu garanto que quem vier vai receber ganhos extraordinários. Eu tenho certeza, porque o Deus que eu sigo, ele gosta do extraordinário, ele gosta do diferente. E aí, tipo assim, nem todo mundo levantou a mão. Eu falei, eu não vou falar nada, não vou oferecer nada, mas quem levantar, eu vou pagar a diária em dobro. Aí veio uma ali, outra ali. E aí eu falei, você que levantou a mão, parabéns, vamos junto. Vou pagar tua diária em dobro, eu tenho certeza que você vai fazer recorde de venda nesse dia. Tipo assim, ninguém estava acreditando. E aí eu fui e preparei meu time para o pior. A importância de preparar teu time para o pior. Eu falei assim, a primeira vez que a Caligares vai abrir um feriado. Gente, 1º de maio, dia do trabalhador. Soltei meu marketing na segunda-feira. Foi assim, você que nunca tem tempo de ir ao dentista. Eu sei, trabalha das 7 às 6, final de semana, e aí nunca sobra tempo para cuidar de você. Por isso, nessa quinta-feira, o seu dia, eu vou abrir para te atender. Na segunda-feira eu soltei isso. E na quinta-feira foi recorde de venda. Elas bateram a meta semanal na quinta-feira e todo mundo saiu comemorando. Então, assim, quando vem, tem que ser na hora. Não deixa para depois. Seja imediatista. Muito bom. Você que está nos assistindo, anote. Para o carro, se eu estou no carro, para agora o que você está fazendo. Se você está discutindo com alguém, se você está conversando com alguém, para agora e anote essa frase, que ela vai ser muito importante para quem quer ter a visão. O Deus gosta das ações extraordinárias. Deus gosta do que é extraordinário. E o que a gente costuma encontrar naquilo que é extraordinário, Nayara? Desafios, sair da zona de conforto, fazer o diferente, o que ninguém está fazendo, é ir além, é levantar a bunda da cadeira, gente, e fazer acontecer. E eu preciso falar algo para você sobre dentistas. Vou até trazer um gancho aqui para ir num algo mais funil. Eu me encontro com dentistas junto na nossa empresa, em outros eventos, que eles sabem exatamente como ser dentistas, mas eles não sabem aonde eles querem chegar e aonde eles podem alcançar. E você foi uma dentista de mocho muito tempo, uma dentista muito do operacional, e eu acredito que em alguns momentos você continue nisso. O que você pode trazer para esse público que também vai nos ouvir, que é, né, do setor da saúde, que é do seu setor, para esse dentista que está muito no mocho, que está dirigindo, que está ouvindo o seu podcast, que está cansado, porque ele não consegue ver além do que ele está vendo, que é o mocho. Que conselho que Nayara
Caligares pode dar para esse dentista e talvez assim ter um acesso a você para mais conselhos sobre visão, de estratégia, de vida, de negócio? Como é que você poderia ajudar esse dentista que está nesse momento de vida? Tá, vai para os dentistas, mas todo mundo que está assistindo, viu? Porque essa daqui é boa. Tenha sonhos, objetivos com prazos. Liste aí seus maiores sonhos e coloque prazos nele. Depois você coloca 10 benefícios que isso vai te trazer. E quais ações você precisa tomar para chegar onde você quer. Então, eu sempre tive muito claro os passos que eu deveria tomar para chegar onde eu quero. Porque o ser humano ele age de duas maneiras, ou pela dor ou pela realização, né? O amor. Não seria o amor, mas seria assim, o benefício, né? O que eu vou ganhar? Ou pela perda ou pelo ganho. O ser humano ele vai agir ou na hora que ele está perdendo ou quando ele quer ganhar muito. Então, liste que se você ficar onde você está hoje, o que você está perdendo? E liste as ações que você precisa tomar para você ganhar aquilo que você mais quer no momento. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo agora, você não vai ter outros resultados. E o que me fez chegar onde eu estou, né, não é nem um terço ainda do que eu almejo, do que eu quero, do que Deus quer para mim, é saber muito bem onde eu quero estar. Saber muito bem o que eu preciso fazer. Então, se você está se sentindo perdido, perdida, comece com um papel e uma caneta. Você precisa de direção. Você precisa saber o que você tem que fazer, aonde você quer chegar. Porque a visão começa aí, né? O que eu quero? O que eu quero buscar? Né? O que eu vou ganhar com isso? E aí, a partir desse momento, foi que eu defini sair do mocho, porque Deus havia me entregado sobre a expansão da Caligares, e se eu ficasse atendendo, né? Mocho, gente, é onde o dentista senta, tá? Muita gente não sabe. Então, a cadeira do dentista chama mocho. Se eu continuasse ali no atendimento, eu não ia conseguir expandir. E quais as características que eu precisava buscar, né? Sobre gestão, sobre liderar, sobre montar um time, sobre expansão. Então, são conhecimentos que eu precisava adquirir para chegar onde a Caligares deveria estar. Muito bom. Anotaram aí, galera? Anotei que é sobre gestão, sobre anotar. É muito importante a gente realmente escrever aquilo que tem sido revelado a nós, até sem revelar, né? Ter uma vontade de projetar algo que os seus olhos ainda não estão vendo. E aí eu até comento com as pessoas que isso é sinônimo de fé. A visão precisa de muita fé. Porque não adianta de nada Deus te dar uma visão que... Muitas visões que eu recebi de Deus, eu não sabia quem eu era para aquela visão, mas eu sabia que Ele era comigo nisso. Então, ouvindo você, eu vejo que visão exige fé também. Para você poder cumprir, para você fazer a lista, para você ir atrás de gestão, para você ir atrás de curso. Mas como a minha temática aqui é identidade divina empresarial e que envolve a espiritualidade dentro dos negócios, me conta um pouquinho do seu negócio. Hoje, como que você consegue trazer essa espiritualidade, essa visão para o seu time, para os seus colaboradores? Como que traz aqui um pouco de ensino para quem está ouvindo? Porque, Jéssica, eu já entendi como é ter visão, mas como é que na prática eu vou fazer com que o meu time se sinta confortável em espiritualizar? Porque, gente, eu estou aqui e ela espiritualizou a empresa as 3 unidades Caligares são espiritualizadas faz pouco tempo, e eu sei disso, mas já mudou demais o negócio. Em tão pouco tempo que você conseguiu quebrar essa crença, né? Porque eu estou trazendo muito... existe uma crença no mundo empresarial de que se você falar de Deus, você é religioso. E essa não é uma verdade. Se você falar de Deus, você é espiritual. E Deus está em todos os lugares. Ele não está só na vida pessoal, ele não está só no seu casamento, ele também está dentro do seu negócio. E me fala como que foi quebrar essa crença, porque você, como você comentou agora, é algo recente, você foi resistente a isso por muitos anos. Eu acredito que muitos empresários que estão te assistindo, Nayara, são resistentes a levar a espiritualidade, mas você levou. Então, mostra resultado de levar, mostra o que aconteceu, conta aí para esse pessoal que está assistindo você.
Eu venho numa mudança, uma transformação divina, né? Há mais ou menos 4 anos, eu não era espiritualizado. E cresci numa casa católica, uma família que é devota à Nossa Senhora Aparecida. E a única coisa que a minha avó pedia era vai na igreja de domingo. Era obrigação acordar e ir na igreja, na missa no domingo. Nunca tive o hábito de abrir a Bíblia, não conhecia Jesus, falava só sobre Nossa Senhora Aparecida e Deus. E aí, quando você chegou na minha vida, você falava muito de Jesus. Você já era muito espiritualizada. E aí você até falou assim, mas você não fala de Jesus? Eu falo assim, mas não, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E aí você começou a apresentar para mim a Bíblia e a gente começou a estudar juntas. E a partir daquele momento eu entendi a trajetória de Jesus e eu vou falar que toda vez que eu abro a Bíblia, parece que eu não li. Mateus, parece que eu tenho que abrir Mateus toda vez e eu leio algo diferente sobre Jesus e eu falo, entendi, Deus, você quer que eu abra Mateus porque ainda falta muito conhecer a trajetória de Jesus nessa terra. E Deus tem feito grandes coisas maravilhosas na minha vida e uma delas foi ser mãe. Também foi uma mensagem de Deus para minha vida. Foi um mandado, na verdade. Que eu pedi outras confirmações, então foram mais de 7 confirmações que eu deveria ser mãe mesmo. E eu só fui obediente. De lá para cá, ele tem me exigido muito sobre a presença dele. Inclusive, no bloco de notas, eu posso mostrar que em 2023 ele pediu para que eu espiritualizasse a clínica, para que eu falasse mais dele. E eu fui uma das primeiras pessoas que eu falei para a Jéssica, para de falar de Deus e Jesus nas reuniões. Gente, eu aguentei essa pancada. É verdade. É verdade, continua. Ali, tipo assim, ela ficou com a cara virada uma semana, chorou vários dias. E eu falei, as pessoas não vão entender, você está trazendo Deus e cada um tem sua religião. Eu não quero que fique falando sobre religião aqui dentro. Então, vou te pedir para você não falar de Deus aqui. Caraca. É forte, meu coração até palpita que eu fui uma dessas pessoas. E eu, de vez em quando, revejo o bloco de notas e eu vi que em 2023 ele tinha me pedido para que eu falasse mais dele nas empresas. E como começou? Começou a rotina diária, tá? Isso é diária. De segunda a sexta, nós temos uma rotina diária com Deus, com o time Caligares. Então, a primeira reunião é com nós e a gente faz a oração, depois a gente faz a gratidão e depois a gente faz a profetização, que nós profetizamos no dia. E isso tem trazido resultados grandiosos. Isso tem trazido pessoas que não estavam espiritualizadas a acreditar e confiar mais em Deus. Isso tem permitido que pessoas estavam desistindo do cargo a continuar e buscar a glória e receber a glória de Deus, porque Deus não gosta das pessoas que desistem. Deus é perseverante. Deus quer que você persevere. Deus quer que você persiste. E através da palavra, a gente tem fortalecido cada vez mais sobre o propósito de Deus com as Caligares, porque hoje, somente no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas sofrem com a perda dos dentes. Então, nós recebemos pacientes depressivos, nós recebemos pacientes chorando com baixa autoestima e que, através de nós, as vidas deles têm sido repletas de alegria, felicidade e qualidade de vida, que é poder comer, poder sorrir para as pessoas que eles mais amam, né? E isso eu sempre falo que isso é de Deus, não é meu. Ele só está me usando, né? Ele só me deu o dom para eu multiplicar. Então, Deus quer que você multiplique o seu dom. Eu não sei qual que é o teu dom, você que está me assistindo, mas Ele quer que você multiplique. Então, a mensagem que eu tenho aqui para vocês, eu fui muito tempo egoísta. Eu fui muito tempo a dentista que queria tudo para mim. E ali só foi me distanciando do propósito que ele tinha para mim. É doloroso? É. Muitas vezes eu acordo e falo assim, por que eu, Senhor? Por que o Senhor quer essa expansão? Porque não é fácil. Liderar 18 pessoas hoje não é fácil. Isso é só o começo.
Então, ele tem me preparado, tem preparado a Jéssica, a Forja. Nós estamos passando pela Forja e eu tenho certeza que depois vem a glória. E é isso. Eu vou pegar um gancho aqui, porque esse tema é muito bom. E eu estou com vozes de Deus. E, Nayara, você soltou uma frase que Deus, ele quer que a gente multiplique o nosso dom. E é uma frase muito forte. Porque a maioria das pessoas, a cultura brasileira, não sei como é que é a cultura fora do Brasil, mas a cultura brasileira foi ensinada a que você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom para ser resultado. E a verdade que eu vejo em você é que hoje Deus tem te chamado aqui para você ser extraordinária, outros terão que ser melhores que você. E aí, como você tem executado esse pedido de Deus, assim? Como que você tem multiplicado o seu dom em outras pessoas? Não é fácil, é bem desafiador. E a última reunião que eu tive com uma colaboradora na quinta-feira, que ela entrou para a reunião chorando e não quis orar, e nós falamos assim, Letícia, falei dela, Letícia, nós não vamos desistir de você. Você vai orar sim, você vai pedir para Deus. Nós estamos com você e eu não vou desistir de você. E várias vezes eu falei para ela que eu acordo querendo desistir do propósito de Deus também, porque não é fácil. E eu só vou ter resultado na hora que vocês tiverem resultado. Hoje nós fomos em 3, mas a visão é 300. Então, se vocês não performarem, se eu não conseguir ensinar para vocês sobre a perseverar e sobre persistir, e vocês receberem o extraordinário, como que eu vou conseguir com 300? Então, segura na nossa mão. Nós estamos com você. Você vai orar, você vai pedir, a gente vai te treinar incansavelmente. Você não vai soltar a mão. Ontem, na sexta-feira, ela bateu meta. Foi incrível. Ontem ela bateu meta, comemorou, recebeu a premiação de sexta. E foi que eu entendi. Nós temos 3 hoje, mas se eu não passar pela forja que ele está me pedindo, que é explorar o extraordinário, o talento das outras pessoas e trazer para elas o porquê que elas estão aqui, eu não vou conseguir expandir a Caligares. Então... Lindo isso. Então, o resultado delas é o que vai dar o pontapé na quarta, na quinta, na sexta e até 300. Anotem. Esse aqui é um insight de ouro, hein? Ouro em pó. Ouro em pó. Ouro em pó. Resposta, gente. Explore o talento que há nos seus colaboradores. Explore o talento que há nas pessoas que estão em torno de você. Eu vejo muito isso. Sabe que veio o site agora, você me falando? Você me falou essa semana que muitas vezes eu enxergo a capacidade da pessoa antes mesmo dela enxergar. Muito bom. É verdade. Isso é verdade, porque eu acredito demais em cada um deles. E uma delas é a Letícia. Eu acredito demais nela. Ela é uma super vendedora. Sim. Ela aprende muito rápido. Sim. Então, mesmo ela não tendo essa visão e essa capacidade que ela acha que ela não tem, eu sei que ela tem. E eu vou buscar. Eu busco o tempo todo nas pessoas o melhor que ela tem. Boa. Então, eu vou deixar um recado para você, empresário. Eu quero que só os empresários mimizentos prestem atenção agora. Porque o meu time não performa. Porque meu colaborador não faz o que eu quero. Porque ele não tem talento. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está olhando só para o seu talento. Você não está explorando o melhor naquela pessoa. Você não está colocando a energia que ela precisa para que ela também se reconheça como fundamental para dentro do seu negócio. Então, hoje é o dia de você parar de ser mimizento. Hoje é o dia de você parar de ser egoísta, de você levar o seu propósito, a sua visão, a tua estratégia, fortalecendo o talento das pessoas que estão ao seu redor. Você fez muito isso comigo, Nayara. Muito, 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 muito. Eu sou muito grata a isso, porque hora nenhuma você pedia para eu ser você. Você falava, cara, você já é boa. Você já é gestora. Você já é vendedora. Você já é... E eu preciso te falar que eu tenho um sentimento de gratidão pela sua vida muito grande, é tão grande que eu vou te honrar pro resto da minha vida. Não tem isso de... a Nayara falou... Tá tudo bem. Porque o que você me ensinou sobre trazer... esquentar, sabe, Nayara? Você conseguiu
pegar o fio de azeite que estava quando você me encontrou, porque só tinha um restinho de Jesus. Era o fio de azeite, porque ele estava lá. Mas você acendeu a chama. Você fez o azeite pegar fogo. Então, eu só estou aqui hoje nesse podcast porque eu aprendi demais com você, cara. E eu tô muito orgulhosa, de verdade. Cara, eu aprendi demais com você. De verdade. Aqui vendo todo esse, né, esse cenário e a marca e tudo que você criou, o copo, e sem depender, tipo assim, de como fala, uma ideia minha. Porque sempre você fala, o que você acha disso? Uma opinião, né? Vivi que tá aqui. Então, pra quem que eu falei isso? Que eu não pedi opinião de ninguém. Foi a primeira vez que eu não pedi. Eu falei pro Uber. O Uber que ouviu isso. Eu vim pra cá de Uber, que nem o carro eu pedi emprestado. Foi literalmente tudo independente. E aí, eu falei pro Uber, é a primeira vez que ela não sabe de nada. E parabéns. De verdade, que você continua fazendo esse caminho. Obrigada. Gratidão. Gente, eu preciso ser grata a dizer que foi um chamado de Deus. Meu time inteiro, eu queria que vocês aparecessem, mas faz assim, ó, pro time. Gente, meu time inteiro recebeu a visão. Eu vou falar pra vocês. Eu vou fechar com uma frase pra você dizer, mas... Cara, receber a visão de Deus, ele não vai te falar o como, não. Ele não vai falar o que você tem que fazer, não. As pessoas estão querendo que Deus faça por elas também, além de dar a visão, que ele vá lá executando as coisas por elas também. Para com isso, isso não vai acontecer. Mas mais importante de saber como fazer é quem vai fazer com você. E quando Deus deu a visão para mim sobre esse podcast, sobre eu levar a palavra para os empresários, sobre eu poder espiritualizar os empresários, sobre eu poder falar da importância de Deus dentro dos negócios, eu falei, Deus, e quem que o Senhor, Não era o quê? Porque eu não tenho toda essa capacidade de fazer um podcast, mas Ele é comigo. Ele é comigo e Ele vai desenvolver em mim cada habilidade necessária de conversar com as pessoas. Mas eu falei, Senhor, quem você quer comigo nisso? E Vivi, muito obrigado. Monique, muito obrigado. Porque, cara, vocês não hesitaram, assim, nem... Jéssica, eu vou pensar. Eu falei, cara, a gente tem pouco recurso, porque o recurso é meu, não é o recurso da Caligares, é o recurso da Jéssica. Vocês estão comigo no pouco recurso? Porque se vocês estiverem comigo no pouco, eu sei que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu sei que Deus vai fazer o extraordinário, que sentarão pessoas aqui que vão pedir o projeto de vocês, que vão pedir o nosso projeto e que acrescentarão em nossas vidas de maneira extraordinária, não só como conhecimento, mas também de dinheiro. Porque o que eu entendo? As pessoas confundem muito que se você trouxer Deus, que você não, é uma confusão, tá? Anotem, ou você fala de Deus e não é próspero. É uma crença que colocaram na gente, né? Que ou fala de Deus ou fala de dinheiro. E é verdade, você só pode adorar a Deus. Você não pode adorar o dinheiro. Mas, cara, o dinheiro também é de Deus. Com certeza. A prosperidade também é de Deus. Com certeza. Então, se você leva Deus para dentro do seu negócio, você ainda nem recebeu o extraordinário financeiro de Deus para a sua vida. E eu quero trazer aqui uma pergunta, e a nossa última pergunta, você, assim, trazer com muito amor, com muito carinho para as pessoas que estão finalizando, assim, o dia na área Precisa Chover. Que mensagem que você deixa para aqueles que já tiveram essa visão, ficaram um pouco morno por causa da gestão, porque você sabe, quando a gente vai para a gestão, os problemas aumentam. Quando você precisa gerir pessoas, as dificuldades aumentam. Mas é as pessoas que vão te levar onde você quer chegar. Que recado você deixa para aqueles que já tiveram a visão, mornaram e não estão sabendo como voltar para essa visão? E arrasa. Eu estou nesse propósito, né? Então, tenho como falar tudo isso. É mais fácil a gente ser sozinho. É mais fácil a gente fazer, né, do que esperar que os outros façam aquela visão que você tem. Mas quem disse que Deus gosta do fácil? Né? E se fosse simples, todo mundo chegaria. Todo mundo estaria com sucesso, todo mundo estaria com empresas prósperas, todo mundo estaria, né, dando uma vida melhor para a tua família. Então, não é fácil. Não é fácil. E o que fez eu mudar minha chave foi assim, se Deus me confiou esse propósito e eu sou temente a Ele, eu temo a Ele e eu não quero que Ele tire isso de mim. Se Ele me confiou, eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Persista. Não é fácil. Quem disse que seria fácil?
mas a glória está depois da forja. Então, na hora que estiver muito, muito, muito difícil, confia, porque Ele vai te sustentar. Ele vai te levantar. Ele vai te dar as habilidades necessárias. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar ideias. Então, você precisa entregar. Entregar e confiar. Muito bom. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Nayara Caligares, muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão por ter aceito o meu convite. Eu vou deixar mais uma vez aqui dito, é a presença mais importante do meu podcast, e sempre será. Porque eu escolhi você. E eu sei que você também me escolheu. E para você que está assistindo, hoje nós aprendemos que visão não é um dom para poucos. A questão é o quanto você tem ouvido Deus, o quanto você tem escrevido o que Ele falou com você. Escrito, né? Escrevido, o povo vai me bater. Jéssica, você não sabe nem do português, né, minha filha? Volta para a escola. Brincadeira, gente. Perdão, viu? Eu empolguei demais. Então, vamos lá. Recapitulando. Visão não é para poucos. Você precisa apenas ouvir. Você precisa escrever. Você precisa agir e você precisa permanecer na visão de Deus para a sua vida. Nayara, muito obrigada pelo esse ensinamento. Eu vou ser um pouco egoísta. Precisava de uma última cartada que ainda faltava em mim. E, cara, eu vou falar para vocês, gente, aquilo que faltava em mim era o que mais me incomodava na Nayara. Vocês querem saber? Vocês querem saber? É lógico. Não, vocês querem saber o que mais óbvio. me incomodava? Ela falou de 3 características da visão. Não sei se vocês estão anotando como eu, porque eu tô assim, encantada. Encontro com Deus. Tenho desde que nasci. Isso não é... Gente, eu não tô sendo desumilde. Deus está comigo e é comigo desde que eu nasci. E essa presença existe em mim verdadeiramente. Segundo, se preparar para o pior. Aprendi com ela nesses 6 anos de empresa, porque pensa em cenários difíceis e catastróficos que a gente já viveu e a gente já tinha imaginado que viveria. Não era algo surpresa, não era algo que, tipo assim, chegou na nossa porta, você cantava e eu ficava... Plantei a bola, eu falei, falava vai acontecer assim, isso, isso e aquilo. E eu falava, para... Você vai permanecer? Falei, vai acontecer isso, isso, isso. Eu respondia, não sei, não sei. E aqui, a característica que me faltava, gente, sabe o que mais me incomoda na Nayara? Eu preciso contar para todo o meu time aqui. E é o que me faltava. E preste atenção, aquilo que mais te incomoda nas pessoas é aquilo que falta ser desenvolvido dentro de você, tá? Cuidado com esse orgulho, com essa vaidade, porque o que mais te incomoda é a sua zona de conforto que você não quer tirar, que você não quer sair. Ela fica vendo notícias no celular, gente, sem brincadeira. É 1 hora. Posso te expor aqui só um pouquinho? Só um pouquinho, vai? Não. Tá, é 1 hora. Tá é ótimo. 1 hora. Você já imaginou 1 hora onde? Entendeu? É 1 hora. 1 hora vendo notícias, vendo informação. Eu te criticava muito, me perdoe por isso, no sentido de, cara, é só notícia ruim. É só informação ruim. Mas não era só informação ruim. Era informação. E para quem quer ter visão, tem que estar atualizado sim, tem que saber do que está acontecendo no mercado sim. São notícias boas, são notícias ruins. Você acabou de quebrar uma crença limitante que eu tinha de só olhar para coisas boas, de só olhar para um lado otimista, de só olhar para aquilo que ia me fortalecer. E sim, eu preciso ter informação, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Sim, eu preciso saber das fofocas. Quantas vezes eu te critiquei por, cara, para com essa fofoca, pelo amor de Deus. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, porque... é um toque que faltava para eu continuar nessa jornada que eu acabei de começar com o meu parceiro Maicon, com o meu parceiro Lucas. Inclusive, você que quer gravar um podcast em Ribeirão, é de Ribeirão. Todas as pessoas que vão ser entrevistadas comigo serão empresários de Ribeirão. E eu preciso falar que a Tona é o melhor lugar de você fazer esse podcast. É um lugar que é acolhedor. Não estou falando isso para vender isso para você, cara. Eu só vendo aquilo que é verdade no meu coração. Mas o Maicon, você é muito... solícito, cara. Eu acredito que é uma característica muito boa sobre Jéssica, seja bem-vinda, vem me conhecer, venha sentir a energia desse espaço. O Lucas, que é o parceiro dele, é a voz de Deus, a segunda voz de Deus. É um cara super gentil e super disposto. E eu acredito muito que para uma empresa dar certo, você precisa ter humildade, disposição e muita obediência.
Então, para você que quer saber mais, segue a gente no Spotify, segue a minha página no Instagram, nas minhas redes sociais, segue a gente no YouTube, que a Monique vai criar o YouTube pra gente. A gente vai estar no YouTube, vai estar nas plataformas, vai estar no TikTok. Então, segue porque eu vou trazer muito conteúdo espiritual vinculado ao ramo empresarial. No mais, muito obrigado e até a próxima.